foi? Foi. Agradeço aí a presença de vocês nessa tarde. Finalmente a gente conseguiu agendar, né? Deu certo da gente iniciar uma conversa síncrona, né? Eu sou a Josiane, eu serei a professora de vocês aí nessa oferta da disciplina de Fundamentos de Educação Especial Inclusiva. Sou professora, né, da FAI, do Departamento de Administração Escolar, e trabalho aí há alguns anos na área da educação especial, né? Então, fiz a minha pós-graduação nessa área, é onde que eu me encontro fazendo pesquisa, né, estudando, orientando, e sou uma das responsáveis por essa disciplina na FAI, né? A gente está aqui também com o Rafael, vocês já devem ter topado com ele aí em alguns momentos, né, nas mensagens, nos e-mails, no WhatsApp. O Rafael, nós somos em 3 monitores, né, mas o Rafael que conseguiu estar presente aqui hoje com a gente. A gente tem a Clara e a Giovana também, né, que coincide a aula delas nesse período, mas também estão à disposição aí para tirar dúvidas, né, acompanhar vocês aí, caso necessitem. Quem quiser, fica à vontade para postar alguma coisa aqui no chat, tá? Ou abrir o microfone também, fica à vontade. Fiquem à vontade aí. Então, pessoal, eu acompanhei, vocês viram, né, que eu acho que todo mundo, ou a maioria conseguiu participar lá no fórum que a gente colocou para iniciar a disciplina, né, que o propósito foi a gente se conhecer um pouquinho mais, né, ouvir aí as expectativas de vocês. Gostei demais de ler os comentários de vocês, vi que tinha alguns hoje, que entraram hoje, eu não consegui ler ainda, né. A gente colocou também um podcast lá, falando um pouquinho, para iniciar essa construção aí do pensamento do que é deficiência, né. Eu gostei demais daquele podcast, resolvi compartilhar com vocês, que eu acho que traz um panorama aí, né. A pessoa que é entrevistada lá, a professora Isabel Maior, ela é uma professora com deficiência, né, como ela fala mesmo no podcast, e é uma grande referência, né, na área da educação especial, né, na questão da luta por direitos da educação especial, ela é uma grande referência. Então eu acho que é um conteúdo muito interessante para quem não teve oportunidade, se ainda puder, né, vai ficar aberto lá durante toda a disciplina, puder ouvir, né, interessante. Foi na sexta ou na quinta, não sei, na sexta, o cronograma da disciplina. Eu vou abrir ele aqui para a gente ir acompanhando, tá? Durante vocês tiver alguma dúvida, podem se manifestando, fiquem à vontade. Só falar brevemente, né, sobre a disciplina, né? Eu não sei se eu fui lendo, né, como eu falei, os comentários de vocês lá no fórum, né? É interessante ver quais são as expectativas de vocês. Algumas eu não sei se a gente vai conseguir responder, né, completamente, porque, como vocês sabem, né, é uma disciplina de 60 horas e, como o próprio nome diz, é uma disciplina de fundamentos. A gente, infelizmente, não consegue se aprofundar, né, porque o campo de educação especial ele é muito amplo, né? A gente estuda muita coisa dentro dele. A gente estuda história da educação especial, toda a parte de política, práticas, né? Formação do professor. Então, é muita coisa, né? E o que a gente faz em 60 horas é realmente ir pincelando algumas coisas aí, pensando que a maior parte de vocês serão professores, né? Após a formação. E para vocês saberem minimamente, né, ao menos pensar sobre o assunto, né, construir aí alguns pensamentos e reflexões, porque realmente a gente não consegue se aprofundar, né? E nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção também, né, algumas das expectativas de vocês, né, que eu vou ter que decepcioná-los, que era de aprender a lidar com estudante com deficiência, né,
como que eu vou fazer isso, se eu tiver essa situação, e se eu tiver esse aluno, o que que eu faço, né? Então, um dos objetivos da disciplina é realmente trazer essa construção com vocês, né? Hoje a gente tem uma construção de um pensamento acerca da educação especial e dos estudantes com deficiência, de que a gente não precisa ficar se preocupando tanto assim em metodologias muito práticas, muito centradas na deficiência, a partir da deficiência, né? Isso é que a gente vai ver lá a partir da terceira e quarta unidade da disciplina, que a gente vai entender que a dinâmica da sala de aula envolve tantos outros fatores, né, que a deficiência ela se torna um detalhe de verdade, assim, né? É claro que a deficiência ela existe, né? Só que ela deve ser levada em consideração, por exemplo, o aluno que não ouve, é surdo, ele precisa de meios de acessibilidade, né? Só que gente, deixa eu só fechar a porta ali, que tá tendo reunião aqui. Desculpa, não estava conseguindo pensar. Não tem outra pessoa falando. Então, a disciplina ela está organizada em 4 unidades, né, que eu acho que vocês já repararam lá no cronograma, né? E ela tem uma sequência lógica, né? Ela foi pensada daquela forma, com uma lógica mesmo, né? Porque aí vocês poderiam me perguntar, mas por que a gente já não fica falando apenas das questões práticas, né? Porque eu sei que a expectativa é grande com relação a isso, né? Eu vi em alguns dos comentários lá, em ofertas anteriores, a gente vê que realmente a expectativa é essa, chegar e aí, eu sou da história e quero trabalhar com aluno surdo, né? Eu sou da física e quero trabalhar com aluno cego, o que eu faço, né? Eu sei que muitos chegam com essa expectativa, né? E como eu disse para vocês, 60 horas e tal, vocês vão perceber durante a disciplina que não é possível, né? A gente trabalhar com todas essas especificidades. Então, a gente parte aí de uma discussão do percurso histórico com relação às pessoas com deficiência, né? Então, essa é a nossa primeira unidade, que essa unidade ela vem aí com um propósito de construir, né, uma sensibilização, né? Mostrar qual foi o percurso ao longo da história, né, nas civilizações, né, como que eram vistas as pessoas com deficiência, né? Vocês vão ver que a maior parte delas foi vista de forma marginalizada mesmo, né? O preconceito ele se instaura aí na sociedade desde muitos anos, né? E ainda hoje, né? Como vocês com certeza sabem, né? Isso para vários grupos da sociedade e para as pessoas com deficiência não é diferente, né? Então, essa primeira unidade, ela vem para trazer essa construção, né? A gente entender um pouquinho como que foi se materializando isso ao longo da história. A gente entra na segunda unidade, né? A segunda unidade a gente pinça ainda alguns elementos históricos, só que a gente vai trazer o reforço político com relação a isso, né? Então, a gente vai ver aí os documentos que foram concretizando no contexto brasileiro, em especial a Constituição, né, da NDB, todos os posteriores. É claro que a gente não vai ficar se aprofundando, né, em cada um deles, não vamos ficar lendo leis específicas demais, com aprofundamento que realmente por conta do tempo, né, mas a intenção é trazer os pontos principais, documentos principais, para que ao final dessa unidade vocês entendam, né, embora muitos de vocês já devem compreender isso, que a educação especial, que o direito à educação dos estudantes com deficiência é realmente um direito, né, que é conquistado, né, tem todo o respaldo. Então, essa unidade, ela vem aí para promover essa compreensão, né, e esse conhecimento, aí pensando em futuros professores, né, que é o propósito principal, né. E aí a gente entra na terceira e a quarta unidade, que eu organizei elas assim, que são as unidades que a gente vai falar um pouquinho das práticas, né? O que a gente pode pensar
aí de específico, quando a gente pensa realmente na sala de aula. Então, a lógica que eu usei na construção dessas unidades é a gente partir do individual, que é a terceira unidade. Então, a gente vai falar de meios específicos de garantia de acessibilidade, a gente vai falar da tecnologia assistivas, né, da comunicação alternativa, aí pontos bem específicos para deficiências, tá? Mas aí, durante, a gente vai entender um pouquinho essas discussões. E a quarta unidade, a gente vem aí para um universo maior da sala de aula, né? Aí eu trago para vocês algumas discussões de realmente como que a gente pensa a inclusão escolar no contexto amplo da sala de aula, né? Então, a gente vai discutir como a gente pode pensar um planejamento na perspectiva da inclusão escolar mesmo, mas aí pensando em todo o universo da sala de aula, a qual, inclusive, haverão aqueles alunos que têm deficiência, né? Então, a gente vai discutir o desenho universal da aprendizagem, a gente vai discutir o ensino diferenciado, não a partir de deficiência, mas a partir de possibilidades, habilidades dos alunos. A gente vai discutir tutoria de pares, né? A gente vai discutir ensino colaborativo, né, que é a atuação do professor do ensino comum com o professor especialista da educação especial, né, que são aí os modelos de serviço que a gente tem mais atuais, né, e que realmente vem de encontro aí com a proposta do que a gente pensa em inclusão escolar no Brasil hoje, tá? E que mais? Para não dizer que não haverá nada assim muito específico com relação à deficiência, agora eu não sei se eu deixei na unidade 3 ou 4, mas vai estar nesse intervalo, que a gente tem umas videoaulas prontas, curtinhas, eu acho que é de 10 minutos, 5 minutos cada, que a gente coloca realmente pessoas com deficiência para falar sobre as suas características, qual as suas experiências na sala de aula. Então, acho que nada melhor do que a gente conhecer sobre, do que eles mesmos falando sobre eles, né? Então, eu acho que aí é uma parte interessante para a gente, e que a fala deles vai reforçar, né, o que a gente vai tentar discutir durante toda a disciplina, né, de que a gente não adianta se espelhar, se basear em deficiência, a gente tem que olhar o indivíduo, né, e o que ele pode indicar de necessidade ou não a sua deficiência, tá? Então é isso, são as 4 unidades previstas, né? Eu vou compartilhar com vocês, então, o cronograma, caso vocês tenham alguma dúvida até o momento, fiquem à vontade. Cronograma, cadê? Aqui. Eu acho que tá aparecendo, né, gente? Tá sim, Josi. Tá? Então é esse arquivo tá lá com vocês, tá? No Moodle. Que aí eu fui colocando, vocês vão ver, eu coloquei por cores, né? Cada uma, para identificar cada uma das unidades. Então, a nossa aula 1 foi aquele podcast que eu falei para vocês, né? O fórum de discussões. Hoje a gente está aí na primeira aula síncrona, né? No dia 9/12. Aí a gente vai, aqui na unidade 3, então, está prevista as 3 aulas, né? Essa de hoje síncrona e as outras 2 assíncronas. Vocês percebam que eu fui identificando aí o que é esperar, o que é previsto, né, nessa aula, ou leitura, ou a videoaula, ou entrega de atividade, né? E aí acho que vai ficando mais claro depois. Tudo isso essa primeira unidade aqui eu já estou já está praticamente toda alimentada no Moodle, tá? Já mostro para vocês também. E eu deixo o Moodle com 4 abas mesmo, tá? E cada uma das abas representando a unidade que estiver ativa. Eu não fecho a unidade 1 quando eu abro a 2, por exemplo, tá? Porque eu penso que talvez vocês queiram voltar, retomar alguma coisa, relembrar alguma questão, então todas as abas vão ficar
abertas até o fim da unidade, da disciplina. Aí a gente tem, então, já falo dessa atividade 1, né, que já é a prevista, mas que vocês vão entregar só no dia 6/1, tá? Aí a outra terceira aula, né, eu vou disponibilizar uma videoaula que foi gravada, um texto que vai estar também, já está no Moodle, né? De suporte para essa atividade eu coloquei um videoclipe, que justamente vem discutir sobre a temática dessa atividade, já falo para vocês. Aí a gente entra na unidade 2, né? A unidade 2, como eu falei, é uma discussão que envolve questões da política, de educação especial, tá? Que aí está prevista aí 3 aulas. Eu tentei deixar, por exemplo, localizado, se eu estou esperando uma atividade dessa aula, por exemplo, tentei deixar essa aula toda reservada para a organização de vocês e realização da atividade, tá? Já contabilizando a carga horária, para vocês conseguirem se organizar mesmo, para quem não tem tempo, conseguir realizar realmente no horário da aula, tá? De forma síncrona. Então, novamente, a gente tem na quinta aula, que já envolve a política, está prevista, então, uma videoaula, tá? Assíncrona, que eu vou disponibilizar para vocês, um texto, né? São textos, todos os textos que eu coloco ou são encontrados na internet, ou eu mesmo escaneio e coloco para vocês. Aí aqui na aula do dia 20/1, né, eu dividi ela em 2 momentos, síncrona e assíncrona, né, que eu vou disponibilizar um documentário sobre o movimento das pessoas com deficiência. Também a gente se encontra de forma síncrona, aí uma hora e meia, mas essa aula ela não é aula com conteúdo, tá? Então eu fico disponível nesse dia para vocês, tá? Vocês podem vir, se ficar algum ponto para discussão, eu estarei disponível, né? A gente pode junto fazer uma síntese aí da unidade e tirar dúvidas com relação a essa unidade. Também podemos conversar um pouco sobre a atividade 2, que seria logo após a próxima semana, tá? Aí a gente entra aí nas 2 unidades, que eu gosto de pensar as 2 juntas, né? Como eu falei para vocês, né? Que a gente vai aí do específico para o universal, né? Na unidade 4. Então, como eu falei, né? Novamente, tem a leitura que está prevista, né? Sempre eu tento colocar um artigo que é mais curto e mais sintetiza bem a informação que eu quero que vocês compreendam. Aí aqui também está previsto na aula 9ª uma videoaula que eu vou disponibilizar para vocês. Aí aqui a gente fala, né, como eu tinha mencionado, sobre questões específicas mesmo, né? O que a gente pode pensar quando a gente fala em adaptações para estudantes com deficiência, em acomodações, as tecnologias assistivas, comunicação alternativa, o planejamento educacional individualizado, para a gente entrar, então, aí a partir do dia 24 de fevereiro, na 4ª e última unidade, tá? Eu sempre deixo indicado, né, a atividade, a aula correspondente, para vocês ir se organizando. Aí a gente vai discutir nessa unidade 4, né, a questão da heterogeneidade da sala de aula, tá? A gente pensar realmente a sala de aula como um ambiente aí com várias características dos alunos, e não só a deficiência, né? Como eu costumo falar nas aulas, que a deficiência é só um dos detalhes e talvez só um dos obstáculos que o professor vai enfrentar. Aí talvez o não mais difícil, né? Na perspectiva aí dessa discussão que a gente vai colocar. Então, coloca aí também uma videoaula que ficará disponível para vocês. O texto também é um artigo. Aí, na próxima aula, que seria dia 3/3, também assíncrona, também uma videoaula. E aqui uma atividade 3, né, que estaria para vocês realizarem. Aí eu reservei no dia 10/3 a próxima aula síncrona, né, que novamente com a mesma ideia, né, eu vou estar disponível aí para a gente pensar alguns tópicos mais importantes da unidade, vocês podem vir com as suas dúvidas, né, pontos aí para discussão que eu vou estar disponível para a gente conversar nesse dia, tá?
Aí aqui a gente tinha parado na atividade 3, aí aqui vejam que eu coloquei 2 aulas para essa atividade 4, né? Essa atividade 4. Depois, quando for chegando mais perto, eu vou colocando as informações com relação à realização dela, para vocês, porque se eu falar agora também não, eu acho melhor quando for chegando mais perto, tá? Mas essa última atividade aqui diz respeito à realização de um plano de aula, tá? E como é um pouquinho mais extensa, né? Eu deixei essa aula inteira do dia 17/3 para vocês pensarem sobre, e a do dia 24/3 também a gente mescla aí com a continuidade da realização dessa atividade, e também estarei disponível de forma síncrona para a gente discutir, né? E já estamos aqui já caminhando para o final da disciplina. Então, passa muito rápido, né? Ainda mais nesse formato, né? É uma pena, porque a gente discutiria muito melhor na sala de aula, mas enfim, é o que a gente tem e a gente tentando fazer dar certo. Aí na última aula, do dia 27/3, está prevista então uma avaliação final, que eu vou disponibilizar no Moodle também de forma síncrona. Eu vou deixar essa atividade aberta por um período, acho que 24 horas, 48 horas, e vocês têm esse tempo aí para se organizar e realizar a atividade. E também é um período que eu fico não totalmente assim, síncrona, mas estarei atenta, né, à dúvida de vocês, se vocês podem entrar em contato comigo, ou com o Rafael, a Clara, a Giovana, que estaremos aí disponíveis. Alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver, alguém mandou? Não. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma sugestão com relação a esse cronograma? Não? Todo mundo de acordo? Vocês, vocês percebam que eu não coloquei aula síncrona com conteúdo, tá? Porque estou experimentando agora nessa outra oferta, porque parece haver uma tendência uma preferência de ver a aula gravada assim, assíncrona. Eu também prefiro assim, porque permite fazer anotações e pausar, né? Então, vamos tentar assim, né? E o que eu recomendo para vocês, né? É importante vocês, eu vou gravar todas as aulas, tá? Acho que uma delas eu vou pôr uma que eu tenho, que não é minha, mas é de uma grande referência da área, que eu gosto muito, que eu acho que ninguém poderia dar uma aula melhor que aquela. Essa eu acho que eu vou disponibilizar para vocês, que não vou ser eu mesmo que vou gravar. Mas o que eu recomendo, né? Que vocês assistam realmente as aulas, né? O dia reservado está assíncrono para vocês realmente se organizar nesse dia, né? E assistir, né? Então, façam anotações, né? Parem o vídeo, alguma coisa não ficou muito clara, alguma coisa você acha que poderia complementar ali, né? E traga essas anotações para o dia que a gente for se encontrar, né? Então, eu acho que vai render muito mais, né? A gente poder trazer alguns pontos mais importantes, né? Eu posso também ir pontuando algumas coisas que eu acho mais relevantes de vocês irem pensando, né, sobre esses temas, e eu acho que vai fluir melhor assim, né? Porque eu acho que o síncrono, a gente ficar 1h30 aqui falando, não tem jeito, né? A gente é ser humano, vai se perdendo, né? A internet cai, um monte de coisa acontece. Então, vamos experimentar assim, né? Ver como que acontece. Eu acho que vai dar certo, vai ocorrer tudo bem, né? A gente, fora os dias que a gente deixou aí como síncrona, é claro, né, que a gente está disponível aí o tempo, assim, claro, na medida do possível, né? O mais rápido possível a gente tenta responder, né? Então, vocês podem mandar e-mail para mim, né? Se tem alguma dúvida muito pontual e pessoal, podem me mandar e-mail, né? A gente tem aqui a equipe do Teams, vocês podem postar no mural, que tá aí todo mundo vê também. Tem o Moodle, que eu coloquei
para cada unidade um fórum de discussões que vocês podem postar, né? O que eu acho assim, quando é uma dúvida com relação, sei lá, à realização da atividade, alguma coisa assim que todo mundo pode ficar sabendo, eu acho legal vocês usarem esses canais aí que todo mundo vê realmente a pergunta. Porque às vezes é a dúvida de um outro colega, ou outro colega vai vir a ter essa dúvida que vocês tiveram, né? Então já fica lá registrado para todo mundo, né? Mas é claro que existem coisas mais pessoais que vocês querem perguntar só comigo ou só entre o monitor, né? Então também fiquem à vontade. Só uma coisa que eu chamo a atenção, né? Que a gente fez um grupo de WhatsApp, os meninos fizeram, eu acho que deve estar já todo mundo, né, nesse grupo dessa turma, não sei, a gente depois vai fazer um levantamento, ver se está faltando alguém. Aqui, esse canal de comunicação, né, eu prefiro que vocês enviem dúvidas no grupo, né, porque acontece, assim, às vezes de me mandar mensagem pessoal, individual para mim, e vocês sabem, eu sou uma pessoa muito desencanada com o WhatsApp, né, nem sei se eu gosto muito de usar isso, e eu vejo a mensagem, esqueço de responder, vou fazer outra coisa, aparece outra urgência, então às vezes a mensagem fica lá no limbo, né? Mas se está no grupo, né, eu sempre me comprometo a entrar pelo menos uma vez no dia e rolar lá, ver o que tem, né? Mas individual ela pode ficar indo para baixo e eu não responder. É diferente de e-mail, meu e-mail foi em aberto, né? Eu só não respondo na hora se eu realmente estou trabalhando em alguma coisa que eu não consigo parar. Mas o e-mail, necessariamente, eu vou responder a todos, né? A não ser que vá para o spam, aí se der um dia, 2 dias não responder, você pode me mandar de novo. Mas é só isso que eu digo, né, para vocês com relação ao WhatsApp, né? Dúvidas pessoais eu prefiro realmente responder por e-mail, né? Mas eu acho que se for uma coisa geral, é legal mandar nos grupos, que aí todo mundo tem acesso. Fica fácil para todo mundo enxergar. Ah, tá. Isadora, o Rafael mandou aí. Você consegue entrar. Ótimo. É legal o grupo, que às vezes é uma coisa rápida, né? A gente pode divulgar o link para a aula, se há alguma mudança a gente precisa resolver rapidinho, também ajuda bastante, né? Nesse sentido. Ah, eu esqueci de falar uma coisa das atividades. Deixa eu compartilhar de novo. Cadê o cronograma? Lá embaixo no cronograma eu coloquei as atividades, tá? Todas. Eu diminuí um pouco as atividades com relação à oferta, por exemplo, do semestre passado, porque uma coisa eu vou falar para você, atividade, né? Embora seja um volume muito grande, eu corrijo atividade uma por uma, tá? Então, vocês são em 40, eu vou ler 40 atividade 1 dessa turma, 40 atividade 2 dessa turma, entendeu? Porque eu acho que eu tenho que ver realmente a produção de vocês, eu preciso ver o que tá, se tem alguns equívocos, né? Eu não consigo dar um feedback individual, eu vou dar um feedback individual para se eu perceber muitos problemas, né? E realmente eu precisar comentar mais de perto alguma coisa, né? Mas eu tento, na medida do possível, aí, fazer um feedback geral do que eu for percebendo após a leitura das atividades e eu posto, né? Mas eu espero que vocês compreendam, porque realmente é difícil eu dar um feedback aí para cada um, né, de vocês. Vocês sabem que a gente tem aí várias outras demandas e é humanamente impossível, tá? Por que eu estou falando uma das atividades, né? Que aí a gente entra num ponto muito chato, né? Então, cópias da internet. Se eu perceber, né, eu acho que não está aqui no cronograma, mas está no plano. Eu acho que eu não divulguei o plano ainda para vocês. Vou ver se coloco até amanhã, tá? Mas lá está no plano de ensino as observações, né? Plágio, para mim, é nota zerada, tá? Ah, mas eu copiei só uma frase, não sei o quê. Para mim, eu zero a atividade, porque vocês sabem, né? Nem preciso falar plágio, é crime, enfim. Né? Então, muito cuidado. Se você quer fazer uma citação de um autor que achou legal e quer incluir na atividade, isso não tem problema.
né? Mas aí a gente tem as regras de citações. Se vocês não sabem fazer isso, não tem problema, entre em contato que a gente discute sobre isso também, né? Não é o papel da disciplina, mas a intenção é formar e a gente discute isso também, tá? Então, citações com o devido uso das normas é uma coisa diferente de cópias, né? Então, eu não sei como, mas eu consigo perceber muito bem a questão dos plágios. Então, se eu percebo, deve ter coisas que passam, mas se eu percebo, realmente eu vou zerar a nota, tá? E isso não tem nem argumento. Então, por isso que eu falei que eu leio, não só por isso, né? Eu quero ver a evolução de vocês, mas por isso que eu estou alertando, né? Que eu vou ler realmente cada uma das atividades, ninguém corrige por mim, né? Eu mesmo vou corrigir. Então, são 4 atividades que está prevista e a atividade a avaliação final aí de fechamento da disciplina. Essa atividade 1, ela é a produção de um ensaio, né, que vocês vão entregar no dia, está previsto aqui dia 13, lá em cima está de uma data e aqui está outra, se não me engano. Não importa, vamos contar a data maior. Tá dia 6. Ah, tá. Não, eu deixei dia 6 prevista para vocês realizarem, pensando que vocês vão entregar dia 13, tá certo? Aí aqui eu coloco a pontuação das atividades, né, o máximo, né, que elas valem, e a data prevista aí de entrega, né? O que eu faço? Também está no plano, vocês vão ver lá nas observações. Achei que eu já tinha compartilhado com vocês. Mas atividades com atraso, né, eu recebo até 48 horas depois, mas valendo 50% da nota. Salvo questões assim que você entra em contato comigo e realmente eu sei que acontecem problemas com todo mundo, mas não tem problema, você entra em contato com antecedência avisando que algo vai acontecer para eu saber que realmente vai haver algum atraso, por qual razão, né, que vocês vão me justificar. Comigo ou com o Rafael, a Clara ou a Giovana, tá? Fique à vontade, porque eles me repassam tudo que for acontecendo. Então, são essas 4 atividades, tá? Deixa eu só, com relação a isso, alguma dúvida? Deixa eu só abrir o plano aqui rapidinho. Eu não vou compartilhar não, porque eu acho que eu não mandei porque tinha alguma data para corrigir. Deixa eu só ver se eu não tenho alguma outra observação para já falar agora. Mas... Não, é isso. Então, com relação a plágio, né? Isso já falei. Certo. Com relação à atividade com atraso, tá. É isso. Gente, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, sugestão? Estamos abertos ao diálogo. Vocês estão aí? Pode falar, Luiz Felipe. Professora, primeiramente, boa tarde aí, boa tarde à turma. Queria só saber, assim, sobre questões relativas à forma do trabalho, se é uma coisa que eu sempre fico muito em dúvida, tipo, você prefere que faça capa, tudo direitinho, conforme a BNT, ou pode ser uma coisa mais enxuta, digamos? Uma folha só para falar, ó, o trabalho é isso aqui e tal, e aí já começa. Então, né, a maior parte das vezes, a maior parte não, todas as vezes eu vou colocar a descrição da atividade, aí eu coloco já qual que é a expectativa com relação a ela, né? Por exemplo, a atividade 1, né, não mais que 2 páginas A4, tá? Que aí também, eu acho que dá para sintetizar bem a discussão e enfim, né? Não vou exigir normas, eu sei que isso é importante de vocês saberem, né, em trabalhos acadêmicos, mas não vou ficar cobrando isso, até porque eu não vou conseguir
ficar revisando normas de ABNT, né? Mas, assim, é claro que a gente espera aí um mínimo de formatação adequada, né? Cuidado com a língua portuguesa, né? Isso eu nem corrijo, mas eu vou percebendo, né? Conforme a leitura. Mas não vou descontar por conta disso. Mas é esperado que vocês se atentem, né, a essa questão. Mas aí eu sempre coloco assim, por exemplo, atividade 1, não ultrapassar 2 páginas, né? É um texto corrido. Tem uma atividade que eu vou pedir para vocês, que é a resposta dela, eu vou pedir que vocês gravem um áudio sobre a atividade, né? Aí eu vou colocar lá, é um áudio, sei lá, de 2 minutos, é um áudio, sabe? Vou colocar as orientações para vocês se guiarem, tá? Mas não vou ficar cobrando normas de ABNT e enfim, né? Vocês fiquem à vontade, mas é claro, só um cuidado aí, não precisa fazer capa e não precisa. Não deixar de pôr nome, porque isso é um problema aí, porque, né, Rafael, às vezes a gente fica apanhando para descobrir quem foi que fez e atrapalha e demora para o andamento. Mas quanto a isso, fiquem tranquilos. Tá certo, então, professora. Muito obrigado. Imagina. Algo mais? Não? Então, só vou mostrar para vocês já falando da primeira unidade, ela já está no Moodle. Só está faltando, eu estou colocando no YouTube, a videoaula. Cadê? Então, tá fechado ainda para vocês, mas eu já vou abrir hoje mesmo, tá? Então, vocês vão ver lá que a gente tem a primeira aba de informações, né? A gente tem um fórum de avisos, tá? Colocamos aí no aviso o link do WhatsApp. Aqui vocês clicam e vem direto para o Teams. Bem-vindos aí, acho que todo mundo já explorou, tá? A gente teve o fórum, mas também fica à vontade, fica aberto aí para a gente ir conversando. A unidade 1 já está aqui, tá? Então, eu coloco a ementa dessa unidade, então a gente vai discutir essa questão da exclusão, a inclusão escolar, a questão da segregação, as instituições especializadas, as concepções sobre deficiência, né, a relação histórica entre sociedade e deficiência, processo de segregação, integração e inclusão. Parece muita coisa, mas vocês vão ver que basicamente são assuntos que vão se convergindo aí nas discussões, tá? Eu coloquei 2 textos no cronograma tá 1, mas vocês fiquem à vontade, né? O texto 1, eu escaneei um capítulo de um livro que eu acho que sintetiza bem aí a questão do percurso histórico, mas também coloco esse texto, que é um artigo, né? Vocês vão ver que no fim um complementa alguma discussão que o outro não traz, tá? Mas é um artigo também que eu gosto bastante, que fala sobre esse percurso histórico, né, com bastante informação aí interessante, dessa autora, que é uma grande referência na área da educação especial. Então, vocês fiquem à vontade, né, como complemento e também como referência aí para vocês terem. Eu coloco esse vídeo do videoclipe do Pink Floyd, que para quem já conhece, ele traz uma discussão muito interessante que a gente vai tratar nessa unidade, que é essa questão da homogeneização, né, da escola, né, a questão do diferente. Então, esse videoclipe, ele vai dar suporte para vocês realizar a primeira atividade, né, que é esse ensaio. Então, o propósito dessa atividade... Aí vocês vão ver que eu não coloquei ainda aqui nesse recurso multimídia, mas vai aparecer 3 outros vídeos que é a videoaula, ela está fragmentada, tá? Cada uma acho que tem 12 a 15 minutos, que eu cortei para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se quiser ver uma hoje, outra depois, fiquem tranquilos. Então, com base nesse videoclipe, né, eu quero que vocês assistam ele, né, talvez mais de uma vez, reflitam sobre a discussão que está intrínseca aqui nesse vídeo, né. Então, é esperado que vocês assistam
as videoaulas que eu vou colocar, né? Realiza a leitura de pelo menos um dos textos, né? Que esse primeiro texto do capítulo do livro aqui, ele tem 15 páginas, mas é uma leitura que flui super rápido, assim, o autor é bem didático, uma leitura bem tranquila. E para a realização aí da atividade 1. Essa atividade 1, então, ela é a proposta dela é a realização de um ensaio, tá? Com esse tema, diferenças e exclusão ao longo da história, tá? Então, é esperado que vocês tragam nesse ensaio essas palavras-chave que eu coloco aqui nessas caixinhas, né? Então, o que é isso? São palavras que, com base nessa leitura que vocês vão fazer e nas videoaulas, indiretamente, as suas discussões vão levantar, né, essas palavras-chave, que é a questão da diferença, né, que vocês vão perceber, a questão da homogeneidade que o vídeo, clipe do Pink Floyd traz muito bem, né, a exclusão, que fala muito bem os dois capítulos que eu trago para vocês, né, dos direitos humanos também é tratado, a questão da deficiência e o preconceito. Então, a ideia é que vocês façam suas discussões, né, se ancorando aí nessa base. Então, coloca aqui toda a ideia, né, do que é esperado da atividade, né, o apoio que vocês vão ter, que é isso que eu já falei, os vídeos, o texto, e eu coloco aqui algumas observações, né. A atividade ela é individual, a extensão máxima é de 2 páginas. Eu estou pedindo, eu até configurei para só entrar PDF, por quê? Tá? Porque o PDF no Moodle, ele fica visível para mim. Então, quando eu acesso, eu consigo até escrever sobre esse PDF de vocês. Então, algumas correçõezinhas já vai direto para vocês no arquivo, tá? Então, eu prefiro que vocês coloquem nesse arquivo. Se caso alguém tenha dificuldade em passar do Word para o PDF, fica à vontade, entre em contato com a gente que a gente ajuda, tá? Mas se realmente não for possível e for necessitar postar no Word, tudo bem também. Aí isso é a questão do que eu falei, né, das cópias, que vai ser considerado como plágio. Então essa já é a primeira atividade, né, que eu já vou abrir, já vai ficar disponível para vocês, tá? Mas aí fica para entrega em janeiro, tá? Alguma dúvida com relação à atividade? Deixa eu ver aqui. Luiz Felipe, esse vídeo, realmente, eu gosto muito desse videoclipe, sabe? Eu acho que ele traz aí, ele dá abertura para um monte de discussão, né? Se a gente for ficar pensando vários elementos dentro dele, a gente consegue aí convergir para discussões muito próximas aí da questão da educação especial. Alexandre. Isso. Eu até posso colocar no Teams, porque o Moodle a gente sabe que sempre dá problema, né? Mas eu costumo colocar tudo no YouTube, né? Então, talvez compartilhar o link também com vocês no WhatsApp. Também fica fácil de vocês acessarem. Laura, eu acabei de liberar. Eu acho que ela vai liberar agora. Não. Eu acabei de liberar. Deixa eu ver se eu liberei mesmo. Aí você já vê aí se já está aparecendo para você. Tá liberado, só ficou umas coisinhas escondidas aqui, já estou abrindo. Só que só fica faltando aqui nessa unidade 1 a videoaula, tá? Ela já está gravada, eu estou colocando no YouTube para poder colocar aqui no Moodle. Pronto, ela está toda aberta. Aí eu coloquei também aqui no Moodle, esqueci de falar. Deixa eu abrir aqui e já mostro. Eu coloquei aqui no Moodle também, eu sei que vocês devem saber, com certeza já fizeram outra disciplina, mas coloquei aqui um arquivinho que eu encontrei, que sintetiza muito bem a elaboração de um ensaio,
E eu li esse arquivo e é justamente isso, a expectativa que eu tenho com relação à realização dessa atividade. Então, para quem tiver dúvida de como elaborar, é um arquivinho pequenininho, acho que 2 páginas, que traz as pontuaçõezinhas aí, bem sintético. Então, já fica de apoio também para a realização. Gente, que eu consigo pensar, eu acho que era isso, né? A ideia mesmo era apresentar para vocês, ver se tá tudo ok. Eu fico devendo para vocês, então, o plano de ensino, que estava até pronto, mas eu lembrei por que eu não disponibilizei ainda, que eu não atualizei as datas do calendário. Então, vou ver se eu consigo fazer isso amanhã e até o fim do dia colocar no Moodle para vocês. Mas é basicamente o que está no cronograma, não muda muito não. Eu acho que é isso. Não estou conseguindo pensar em mais nada. Agora, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Rafael, se quiser complementar alguma coisa, também fique à vontade. Eu acho que é só isso mesmo, Josi. Eu e a Clara e a Giovana estaremos no grupo. Qualquer coisa pode mandar mensagem. A gente está aí à disposição. Exatamente. E só para fechar, alguém falando alguma coisa? Não, né? E só para complementar também, né, que a gente super entende, né, a dificuldade que está sendo para todo mundo, né, para vocês como alunos, né, para a gente como professor também, tá difícil para todo mundo, né, muito difícil. E eu me solidarizo muito com esse momento, né, sei que vai ter aí obstáculos durante o período, mas eu peço que vocês entrem em contato, né, porque a gente tem que conversar sobre para chegar num consenso, né. Não desistem, não cancelem a disciplina no que for acontecendo, né. Primeiro vamos conversar para ver se a gente consegue se ajustar, o que for necessário aí, o que for melhor e possível para nós, né, enquanto eu professor e vocês alunos, né. Eu acho que sempre a gente consegue dar um jeitinho, né? Então, sei que tem gente que deve estar fazendo um monte de atividade, um monte de disciplina, tem gente que deve estar com aula síncrona toda semana, um monte de realidade, né? Então, a gente tentou construir um cronograma que fosse possível vocês realizar a disciplina até o fim, né? Mas que em nenhum momento fosse reduzido o conteúdo de forma que formasse menos vocês, né? Então, a discussão é a mesma, as temáticas são as mesmas de que eu daria presencial, mas tentar suavizar algumas coisas, né? Eu costumava colocar mais textos, eu estou tentando encontrar aqueles que realmente vão direto ao ponto para que não desmotive, né? Porque eu sei que às vezes acaba desmotivando. Mas é isso, gente. Eu fico aí aberta, né? Como o Rafael falou, eles também estão disponíveis. Talvez se eu não responder rápido, talvez alguma coisa que eles saibam responder mais rápido que eu, né? Vocês sabem que a gente às vezes está cheio de compromisso, cheio de reunião e não consegue responder rápido, né? Em poucas horas. Mas assim que possível. E caso ninguém tenha nenhuma outra dúvida, a gente pode ir finalizando. Não? Essa aula, então, eu gravei, tá? Ela vai ficar, eu vou colocar ela no YouTube e disponibilizar um link para vocês, caso fique alguma dúvida. Vocês podem usar para consulta.